Nós percebemos que, e acho que todos reconhecem, que a escola pública é essencial para que todos possam ter acesso a um ensino de qualidade, mas para isso é preciso investir na escola pública. E o que nós temos tido nos últimos anos é um desinvestimento na educação. Basta ver até o valor que a educação tem vindo a perder, por exemplo, na sua relação com o PIB. Hoje em dia as dificuldades ao nível de recursos das escolas, incluindo humanos, têm também a ver com isso, tem a ver com esse desinvestimento, tem a ver com esta progressiva transferência de financiamento que o Estado deveria assumir para fundos europeus e agora até com este erro tremendo que é o processo de municipalização, atribuindo a responsabilidade de financiamento, enfim, e de outro tipo de intervenção aos municípios, o que nós todos sabemos que as desigualdades tenderão a disparar, porque os municípios são muito diferentes e há experiências em outros países que correram muito mal a esse nível. E, portanto, se não houver, de facto, uma alteração, uma reversão daquele que tem sido o caminho que a educação tem vindo a tomar, nós podemos, a médio prazo, curto, médio prazo, em alguns aspectos curto, por exemplo, a falta de professores, que já hoje se conhece, a ter problemas graves no sistema de ensino e não só no público, porque hoje, por exemplo, o próprio ensino privado, os colégios, muitos deles já não têm professores qualificados para todas as disciplinas. Corre-se esse risco. Esse era claramente o projeto, por exemplo, que o governo PSD-CDS, Passos Coelho, com Paulo Portas, tinham quando falava da reforma do Estado. A escola pública era transformada quase numa grande escola profissional para os pobrezinhos, como nos lembramos de outros tempos, para aqueles que depois não iam estudar, não é? E depois, dentro daquilo a que eles chamavam a liberdade de escolha, reservava-se o colégio privado, a resposta de qualidade, para aqueles que tinham dinheiro para pagar. Agora, não foi essa, de 2015 para cá, com a nova correlação de forças no Parlamento, não foi essa a opção, e a opção foi, pelo menos no discurso, claramente, uma aposta na escola pública. O grande problema depois são as distâncias que vão entre o discurso e os atos praticados, e basta nós olharmos para o Orçamento do Estado, por exemplo, os sucessivos Orçamentos do Estado no âmbito da educação, para percebermos que a defesa da escola pública, que obrigava a um investimento de facto e uma atenção particular à escola pública, não existiu, ainda que alguns partidos, nomeadamente o PCP e o Partido Ecologista aos Verdes, várias vezes tivessem apresentado, muitas vezes até, propostas no sentido de valorizar e de reforçar o investimento na educação, mas, por norma, quando se chegavam a momentos desses, o PS e o PSD convergiam. Estou-me a lembrar, por exemplo, no processo de municipalização, que vem dessa convergência e, portanto, evidentemente que depois as dificuldades crescem quando se pretende, de facto, reforçar, salvaguardar e garantir que a resposta da escola pública é uma resposta de qualidade e é uma resposta inclusiva para todos e todas, para que, de facto, o acesso à qualidade possa estar e a igualdade de oportunidades possa ser algo que todos têm acesso. Exatamente. O problema da precariedade é um problema gravíssimo, porque, de facto, tem afastado milhares de professores das escolas. A precariedade estende-se durante muitos anos. Este ano, por exemplo, os professores que entraram nos quadros tinham uma média de idade de 46 anos, o que significa, para quem termina um curso aos 20 e poucos, estar quase até aos 50 para conseguir estabilizar, entrar num quadro, e nem quer dizer entrar num quadro numa escola próximo da sua residência, mas pelo menos estabilizar, não estar à espera que no mês seguinte ou em limite no ano letivo seguinte se vai ou não vai ter emprego ou se vai para o subsídio de desemprego. E, portanto, esta precariedade arrasta-se, evidentemente que também interessa ao poder, porque enquanto o professor está em precariedade, não tem ingresso e progressão na carreira. De facto, a precariedade arrasta-se muito tempo e depois também de ingressar na carreira, a carreira, como se sabe, dos professores foi extremamente desvalorizada, sobretudo de 2008 para cá. Não é fácil, neste momento, nós termos esse cálculo completo, porque há um conjunto de estratégias que têm estado a ser usadas, nomeadamente pelo Ministério da Educação, que disfarçam o problema. Por exemplo, o sobrecarregar com horas extraordinárias professores que já têm
horários muito sobrecarregados, que já têm muitas turmas e muitos alunos e que depois têm que ficar com mais aqueles. Por exemplo, o recurso através das ofertas de escola a pessoas que não são qualificadas para a docência, também. E, portanto, mas ainda assim, aquilo que nós verificámos foi que, quando o primeiro período letivo terminou, cerca de 10 mil alunos não tinham os professores todos, sendo que alguns não tinham tido professor a uma ou outra disciplina desde o início do ano. Mas, claro, este é um problema que se começa a sentir mais em algumas disciplinas que noutras. Hoje, a geografia, a história, que era, aliás, uma das disciplinas que dava direito a desemprego, porque professores de história era o que havia muito e não havia colocação. Hoje não, hoje há falta de matemática, de físico-química também. Penso que mesmo a educação pré-escolar, já falando agora noutro nível, vai rapidamente sentir o problema, porque a educação pré-escolar é onde os profissionais são dos mais velhos, neste momento mais de 50%, isso a nível geral, mais de 50% dos professores estão acima dos 50 anos, mais de 15% dos professores estão acima dos 60 anos, o que significa que muitos, e aliás a estatística tem vindo aí a ser conhecida, significa que cerca de quase 60% dos professores que estão em exercício sairão da profissão nesta década e estamos muito longe de ter jovens para poder substituí-los. Quer jovens que não estão já na profissão porque a abandonaram, quer jovens que procurem os cursos para serem professores. E esse é um problema. As escolas perderem profissionais qualificados porque é uma degradação que se prevê que possa acontecer. O Governo desvalorizou muito, e em particular o Ministério da Educação, desvalorizaram muito a falta de professores. Aliás, até argumentando que se tratavam de problemas pontuais que depois eram explorados para poder criticar e tal, que não havia atenção para o problema. E, portanto, tanto adiou a reflexão e o pensar em alguma solução, que hoje temos um problema concreto. Eu penso que, em primeiro lugar, aquilo que havia que fazer era voltar a atrair para a profissão os que já são profissionais, porque se 10 a 12 mil professores profissionalizados abandonaram a profissão, eles existem e, portanto, a primeira coisa era tentar recuperá-los. E, portanto, recuperá-los era criar, valorizar, eu nem diria valorizar a carreira no sentido de haver uma nova carreira, era pelo menos respeitar o que a lei prevê na carreira. E também criar condições para poder fixar em zonas que hoje são mais carenciadas de professores, esses professores mais jovens. E, antigamente, falava-se nas zonas isoladas, falavam-se naqueles sítios, dizia-se, para onde não se queria ir porque ficava longe de tudo. Hoje é o contrário. Hoje as zonas carenciadas de professores são Lisboa, São Setúbal, é o Algarve. Exatamente porque o custo de vida é elevadíssimo, o alugar um apartamento é elevadíssimo, muitos professores vivem em quartos, vivem em casas emprestadas por outras pessoas que conhecem, porque de facto é aqui que o custo de vida é superior e que os salários são insuficientes e, portanto, diria até que em muitas circunstâncias professores com horários incompletos para poderem vir trabalhar para Lisboa ou para irem para o Algarve literalmente teriam de pagar para estar a trabalhar. É ver aquilo que foram e quais foram as iniciativas que houve da parte dos partidos e qual foi a postura dos partidos na Assembleia da República, por exemplo. Da parte do Governo, aquilo que nós soubemos e que verificámos e infelizmente confirmámos com a prática, foi que sempre que houve a apresentação de propostas concretas, com os problemas identificados, propostas que todos têm consciência que não podem corresponder a soluções imediatas, porque, enfim, nós também vivemos uma situação que hoje trouxe aqui também do ponto de vista económico e social problemas hoje ao país que não se contavam, mas nem para poder discutir uma forma progressiva, faseada, de voltar a reforçar o investimento na educação, de voltar a valorizar a profissão, isso não foi aceito. Portanto, houve da parte dos governantes e na área da educação, houve um bloqueio total ao diálogo social, isso aí foi absoluto. Na Assembleia da República, acho que se percebeu precisamente o que é que aconteceu sempre que, em aspectos mais importantes, em aspectos essenciais,
havia propostas e tantas que os partidos da CDU foram apresentando no âmbito do Orçamento do Estado, relativos à questão da municipalização, rejeitando-a, no sentido de devolver gestão democrática para as escolas, no sentido de garantir condições para uma efetiva inclusão, enfim, no sentido de valorizar a própria profissão docente, às vezes simples resoluções, mas quanto mais projetos de lei. Mas mesmo quando as resoluções foram aprovadas, o Governo não as cumpriu e depois, pura e simplesmente, passou ao lado delas. Há muitos exemplos desses. E, portanto, eu acho que aqui o que as pessoas com certeza perceberão, seja quem quer ter um filho na escola e quer uma resposta de qualidade dessa escola, sendo pública, quer dos profissionais, sejam docentes ou não docentes, porque os não docentes têm também muitos problemas por resolver, tem de facto de votar naqueles que, tendo mais força na próxima Assembleia da República, no Parlamento, possam também ter maior peso nas decisões e, portanto, na possibilidade de pressão e de negociação com os outros partidos, no sentido de conseguir resolver problemas. E acho que aí os partidos da CDU não deixam dúvidas de que tiveram sempre um papel importantíssimo na apresentação de propostas, que depois esbarravam, por norma, na rejeição por parte do Partido Socialista, muitas vezes, na maior parte das vezes, para não dizer quase sempre, de uma forma, enfim, mais explícita ou através da abstenção, com o apoio à direita do PSD. E foi assim que muitas das iniciativas parlamentares que houve foram rejeitadas, precisamente por essa convergência ao longo do ano parlamentar entre o PS e a direita e, portanto, aquilo que nos parece é que é preciso reforçar não é nem o PS com maioria absoluta. Aliás, os professores sabem bem o que é o PS com maioria absoluta, porque não se esqueceram do governo de Sócrates nem da ministra Lourdes Rodrigues. E relativamente à direita, bom, as pessoas também sabem bem que se o PSD e o CDS não têm, em 2015, saído do governo, qual era o destino para a educação e não só para os serviços públicos em geral, que era precisamente a tal reforma do Estado que ia transformar a resposta pública e as funções sociais do Estado quase só numa resposta mínima para aqueles que não tivessem hipótese de garantir respostas de qualidade.